espaço T. Aqui o Moacir perguntou sobre a questão de consumir uma API com script case, web server, usando token para autenticar. O script case ele trabalha, as aplicações, né, consulta, formulário, trabalha em cima das tabelas, né, em cima de tabelas do banco de dados. E a ideia aqui, que eu entendi que ele está querendo, é transformar essa aplicação para ele consumir o token, ou a API, em vez de no lugar do banco de dados, usando o token aqui para autenticar. Então, beleza. Eu fiz uma outra aplicação aqui para mostrar para vocês. Antes de mostrar aqui, ó, eu utilizei aqui, apesar que ele pediu para autenticar ali, depois que eu fui ver, eu utilizei esse site aqui, essa biblioteca, que vai gerar aqui igual ele vai gerar gratuitamente aqui, ó, um API fake, só para a gente fazer os testes aqui. Então, eu utilizei ela aqui, só que essa aqui não precisa de autenticação. Mas a autenticação é a parte mais simples ali da API. A gente já viu isso aí também várias vezes em outras situações. E também eu disse para a Márcia para a gente fazer um webinar específico sobre isso aqui. Aqui eu vou dar mais um overview. A gente pode tratar melhor essa questão da autenticação. Mas aqui, ó, eu estou trabalhando com usuários. Então, esse endpoint aqui vai me retornar aqui uma lista de usuários, de dados de usuários fake, para eu trabalhar aqui no script case. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa lista de usuários fake e aqui na aplicação, deixa eu voltar aqui na 12, eu criei aqui, ó, uma aplicação Blink que vai buscar essa lista de usuários fake e vai gerar um HTML. Deixa eu executar aqui. Vou só mudar ali para ele atualizar o botão. Ok. Então, ele gerou essa tabela aqui com a lista de usuários de forma formatada aqui da minha... Cadê? Aqui, ó, desse JSON que veio aqui da API aqui. Então, ele gerou essa lista. Eu tenho esses dados aqui, ele capturou esses dados e gerou essa tabela aqui. Na verdade, utilizei aqui o ChatGPT para ele montar esse HTML para mim, porque atualmente a gente não precisa mais fazer esse trabalho árduo, digamos assim. Então, o ChatGPT mesmo criou aqui o HTML, fez a estilização e fez aqui um for each aqui para passar sobre todos os usuários e exibir na tela essa tabela ali com todos os usuários. E aqui também eu coloquei uma lupa onde o usuário vai para uma aplicação específica. Então, essa aplicação que não é uma consulta, é uma Blink, que ele vai gerar esse HTML aqui, essa tabela em HTML, de forma semelhante do script case. É claro que eu não vou ter os recursos que a consulta tem, mas aqui eu posso clicar na lupinha aqui, que ele vai abrir a aplicação, uma aplicação, no caso é um controle, que não tem vínculo com o banco de dados, e carregar os dados que ele trouxe lá da API. Inclusive, eu posso, por exemplo, aqui no Erwin, aqui, ó, o Erwin, se eu der um OK aqui, ele vai fazer atualização lá na minha API. Nesse caso aqui, a API não permite atualização, né? Faça uma atualização fake, mas é só para mostrar para vocês que esse exemplo simples está rodando dentro, diretamente na API. Eu não estou utilizando nada de banco de dados aqui nessas duas aplicações. Eu vou mostrar para vocês agora como que foi feito isso aqui, o princípio, né? Então, beleza. A Blink que vai gerar a tabela com todos os usuários é essa aqui. Vai ter uma função aqui no começo que vai fazer a requisição lá na API, essa função específica para isso. E aqui eu tenho a base da URL da API, né? Poderia ter salvo em algum lugar. E aqui ele chama a função que está logo acima aqui, né? Que é a getJSON. Exatamente, HTTP getJSON, passando a base da URL. Aí aqui
vai verificar a situação da resposta, se está ok, se não vai enviar mensagem de erro, e aqui que a mágica acontece. Então aqui a gente fecha o PHP aqui e lança o HTML para estilizar a tabela. Lança o CSS para estilizar a tabela. E aqui embaixo a gente lança a estrutura, né, da tabela, né? Aqui os cabeçalhos e aqui o for each, como eu disse mesmo, buscando os dados lá da API. Então ele vai fazer um for each e vai inserir cada linha, para cada dado da API que retornar, ele insere os dados na linha. E aqui no final, a gente vai acrescentar aqui, ó, aqui ele, só simplificando, né? No final aqui a gente vai acrescentar o link que vai para a aplicação, para outra aplicação de controle, onde o endereço aqui é só dar 2 pontos, coloca o nome da aplicação de controle, que é aquela que a gente viu lá, que está aqui também, ó, usuário view control, e ele vai passar para essa aplicação cadê minha Blink aqui? Ele vai passar para essa aplicação o ID do usuário aqui na lista. Então, cadê? Tá aqui. Então, aqui, quando eu posiciono aqui, a gente vai ver lá embaixo, lá, ó, ele vai chamar a aplicação usuário view control /index.php, passando ali o ID 3 ou o ID do usuário, que vai alterar aqui de acordo com a linha que eu estiver. Aí a aplicação, essa aplicação de usuário view control aqui, eu vou receber aqui os dados e aqui no evento onload, eu vou novamente buscar lá na API os dados desse usuário específico e vou carregar para os campos aqui, ó. Então aqui eu já coloquei a aplicação getJSON abaixo, só para ficar mais fácil. Então aqui, o GID aqui vai pegar a global, vai vir da global, e aqui eu monto a URL aqui passando o GID. Aí ele vai fazer a requisição na URL, vai ter a resposta do usuário específico aqui agora. Aqui eu vou verificar se está tudo ok, se deu alguma falha. E aqui nessa parte eu vou setar todos os campos da minha aplicação do resultado que veio da API, lá do usuário específico. Então ele vai lançar para a gente todos os campos aqui. Aqui é a função que vai fazer isso. Então isso aqui faz com que os meus campos que eu preenchi aqui, ó, que eu criei, eles fiquem preenchidos com os dados, simulando como se fosse um formulário carregando os dados do banco de dados. Então ele faz exatamente isso aqui. Aí, se o usuário clicar em salvar, apesar da API não salvar nesse caso aqui, ele vai fazer o processo inverso, né? Vai gerar aqui o payload, né? Que é a estrutura, né? O array aqui com a estrutura dos dados que foram alterados aqui, né? Sei lá, eu abri... Vamos fazer um exemplo aqui, né? Eu abri aqui esse cara aqui, Curtis, só que a empresa dele é NetMake. Então, quando eu dou um OK, ele vai pegar esses dados e vai montar e enviar lá para a API. Lembrando que aqui, nesse caso, é fake, né? Mas ele vai jogar essas informações aqui no array. Aqui a gente faz os dados, né? Vai aqui nesse passo aqui que faz a requisição. Então, se a gente conferir aqui em cima, ele vai setar aqui o CUL e... Cadê? Aqui, ó, aqui ele faz o encode naqueles dados que veio lá que eu mandei para ele aqui, né? Que é exatamente esse array aqui. Eu não sei se está claro, eu acredito que tentando ser mais claro aqui, mais didático, mas se tiver alguma dúvida aí, é simples. A ideia também é a gente fazer um webinar específico disso, onde a gente vai trabalhar também com as outras aplicações, consulta e tudo mais. Aí a gente detalha melhor isso aí. Mas basicamente é isso aí que a gente vai fazer. A gente carrega os dados da API, lança numa aplicação de controle, e quando eu salvo, eu pego esses dados novamente e lanço na API, sem precisar acessar o banco de dados. Beleza?